texto, Neemias, capítulo 1, de 1 a 11. Todos nós sabemos do contexto ali que Neemias estava vivendo. Neemias, ele escreve numa época muito difícil, poderíamos dizer, né, que havia uma crise estabelecida, porque Jerusalém havia sido destruída, o povo tinha sido levado para o cativeiro, e, segundo o profeta, eles iriam passar 70 anos naquele cativeiro, ali na Babilônia, que agora havia, né, mudado de reino, de governante, e Jerusalém permanecia uma cidade fantasma, vamos dizer assim, destruída, os muros derribados, o templo já não existia, havia sido destruído, saqueado por Nabucodonosor. Então, tudo aquilo que os judeus construíram, tudo aquilo em que Deus havia abençoado os hebreus, havia sido conquistado, jogado por terra, e eles estavam ali no cativeiro. Então era um momento de crise. Por quê? Porque o judeu, ele sabia que a terra prometida era a terra de Israel. Ele estava longe da terra de Israel. Sabia que Jerusalém era a cidade amada. Jerusalém é onde estava o nome de Deus, a referência da adoração ao Senhor através do templo. E tudo aquilo estava destruído, estava derribado, suas casas foram totalmente destruídas. E o povo estava como que sem rumo, porque eles estavam num país onde não era deles. Eles sabiam que Deus havia prometido uma terra para eles. E aí então, Neemias, que fazia parte ali da corte, era copeiro do rei, uma pessoa bem próxima do rei, recebe ali um relatório do seu irmão, falando como que estava a situação ali de Jerusalém. Naquela época, como é hoje, né, não havia, como nós temos hoje, recursos tecnológicos. Então Neemias nem sabia como que estava Jerusalém. Talvez tinha passado muito tempo sem ter informações sobre a sua terra. E de repente chega o seu irmão e faz aquele relatório aterrador. Fala que a cidade estava derribada, os muros todos caídos, o povo estava em grande miséria e desprezo. Ou seja, a cidade amada por Deus, cidade referência do nome de Deus, estava totalmente destruída. E isso, meus irmãos, gerou em Neemias uma comoção muito grande, que o levou a chorar, a prantear, a lamentar, levou ele a orar ao Senhor, a jejuar, e levou ele também a agir de forma que ele solicita ao rei para que retorne ali para reconstruir aquela cidade. Então, nós vemos aqui um homem de Deus, um homem que temia a Deus, um homem conhecedor das Escrituras, um homem de oração, assim como todos nós devemos ser, homens e mulheres de Deus, que não se abalou diante da crise, diante do momento de grande tristeza, de grande miséria, de grande desprezo que o povo de Israel enfrentava. E nós temos o exemplo de Neemias, algumas atitudes que o cristão ele precisa ter em épocas de crise, seja a crise pessoal, todos nós passamos por momentos de adversidade, às vezes as coisas estão indo bem e de repente nós enfrentamos um problema atrás do outro, crises na família, crises nacionais, mundiais, como essa que nós estamos vivendo, por essa pandemia, que tem afetado, né, lares, tem afetado a economia, tem afetado de uma forma que há muito tempo não se afetou, como nós estamos vivendo os nossos dias. Isso gera medo, insegurança, temor, às vezes histeria, gera problemas, né, diante das incertezas que existem em relação às crises.
E a palavra de Deus é um livro que descreve várias crises. Se você fizer um estudo, você vai ver homens e mulheres de Deus enfrentando situações adversas. Neemias enfrentou, o povo de Israel várias vezes, Davi e vários outros, os próprios discípulos, o apóstolo Paulo, enfim. Todos os servos de Deus, eles muitas vezes foram apanhados em momentos de crises, mas eles souberam agir e reagir diante dessas crises. E é o que a igreja precisa fazer hoje, irmãos. É o que a igreja hoje ela tem o dever de fazer. Mas nós temos que reagir não de acordo com aquilo que nós achamos ou pensamos que seja o melhor. Nós temos que examinar a palavra de Deus de uma forma cuidadosa, de uma forma honesta, para que possamos saber o que devemos fazer. E esse texto, Neemias nos ensina nesse primeiro capítulo algumas atitudes que devemos ter, algumas coisas que são importantes. A primeira delas, que nós vemos aqui, que nós temos que ter visão da crise ou do momento que nós estamos vivendo nele. E Neemias teve essa visão porque Anani, o seu irmão, chegou e contou para ele, relatou tudo para ele, e Anani não floreou nada, foi bem realista, falou, olha, nós estamos em grande miséria, o versículo 3 fala, em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, suas portas queimadas. Em outras palavras, Anani estava dizendo, a coisa está feia. Não dá para florear, não dá para dizer, não, isso é uma brisazinha. Ele foi honesto, ele falou tudo. Ele não poupou o seu irmão. Ele relatou tudo que ele tinha que relatar. Meus irmãos, nada impede que nós sejamos otimistas. E eu confesso aos irmãos que eu tenho grande otimismo nesse momento. Creio que Deus é o Deus soberano, é um Deus bondoso. Eu creio que a minha expectativa, que dentro talvez de 1 mês ou 2 meses, essa situação possa estar resolvida. É isso o que eu quero, que eu oro por isso, e o que eu espero. Então, não é ser realista, não é questão de ser pessimista ou alarmista, mas é uma questão de você enxergar a realidade que está à sua frente. E, ao fazer isso, nós temos a verdadeira dimensão do desafio. Porque se a gente fala, não, isso aqui não é tão grave assim, isso aqui é uma coisa que é muito alarme da imprensa, essa coisa toda, nós vamos subestimando, e subestimar uma situação é complicada, é um prenúncio da derrota, é um prenúncio da tragédia. Todos aqueles que subestimaram situações, eles acabaram sendo derrotados. Nós devemos lembrar de Golias. Golias subestimou Davi, e pior ainda, ele subestimou o Deus de Davi, e ele perdeu a cabeça literalmente por causa disso. Então nós temos que ser realistas. A situação hoje, ela é séria. Ela talvez não seja o pior dos cenários, como a gripe espanhola, do início do século XX, ou até mesmo com a peste negra da Idade Média, que matou 1/3 da população mundial. Mas é uma situação séria, que deve ser levada em consideração. E temos que atentar, às vezes, para algumas coisas, alguns estudos sérios que saem por aí, e a gente precisa estar alerta. Esses dias, hoje mesmo, vendo um estudo que foi feito, 2 estudos, aliás, um na Alemanha, dizendo o seguinte, que se nada for feito, esse vírus ele vai ficar por aí pelo menos por 2 anos, contaminando as pessoas, indo daqui para ali. Em outro estudo que foi feito, parece que nos Estados Unidos mesmo, fazendo as projeções devidas, se nada for feito, se absolutamente nada for feito, o que não agora está sendo feito, é claro, mas se nós tivermos o quadro que teve na China ou na Itália, onde demoraram um pouco a enxergar isso, no final desse ano, seriam 37 milhões de pessoas contaminadas em todo o mundo e 1.200.000 mortes, se medidas não forem tomadas. São projeções que são feitas. É claro que esse número, tudo que está sendo feito agora, não deve chegar a isso. Mas são coisas, irmãos, que são realidades. São realidades que nós precisamos enxergar. Então nós temos que ter visão.
visão realista, podemos sim ser otimistas, depois eu vou falar sobre a confiança em Deus, mas temos que ter, sabemos a realidade daquilo que é a seriedade, né, daquilo que é uma pandemia, uma doença, uma tragédia como nós estamos vivendo. Mas a segunda coisa que nós aprendemos é ter compaixão. O versículo 4 fala que ele, tendo ouvido, ele assentou e chorou e lamentou. Meus irmãos, Neemias não estava lamentando só por causa, não é que os muros eram importantes, não era que as casas eram importantes, não é que Jerusalém em si era importante. Quando a gente fala de Jerusalém, fala daquilo, nós estamos falando das pessoas, do povo de Deus. E Anani fala, nós estamos em miséria, nós estamos em desprezo. Então isso gerou compaixão, né, em Neemias para com aquele povo. Nos momentos de crise, meus irmãos, sabemos que o ser humano, ele toma atitudes totalmente, às vezes, que a gente pensa assim, a pessoa não vai chegar a isso. Eu vi esses dias uma coisa que eu até comentei lá em casa, eu falei assim, eu não estou vendo isso. Lá na Austrália, onde também está sendo acometido pelo vírus, 3 mulheres brigando no supermercado por papel higiênico. Porque todo mundo foi ao mesmo tempo, aquela confusão, aquela histeria toda, e elas estavam quase lá se estapeando umas às outras por causa do papel higiênico. Ou seja, o ser humano tem essa capacidade, mas nos momentos de crise, em vez de despertar aquilo que é pior, nós temos que despertar e fazer aquilo que é melhor. A compaixão, o cuidado com o próximo, com o outro, enxergar o outro, não olhar só para nós, só para aquilo que nós pensamos ou achamos. Não, nós sabemos que muitas pessoas vão ficar doentes, vão ser curadas, outras pessoas vão ter uma gripe aí, né, comum, vão estar tranquilo, mas e os idosos? E aqueles que estão em grupos de risco? E aqueles que vão sofrer, que têm sofrido? Né? Será que, como nós enxergamos essas pessoas? Será que aquilo que nós fizermos ou deixarmos de fazer vai refletir o amor, o cuidado que nós temos para com esses? Então, Neemias teve compaixão. Terceira coisa, ele praticou a oração. Diz o texto que ele jejuou e orou, e é isso que nós temos que fazer. A oração, ela é um meio de graça. E nós temos, meus irmãos, que nesses tempos redescobrir a importância da oração. Às vezes nós passamos a boa parte da nossa vida, às vezes desprezando a oração. Não temos tempo, né? A reunião de oração na igreja é a menos frequentada, não só na igreja, mas no presbitério, né? Na nossa denominação em geral é. Agora, acontecem essas coisas muitas vezes, Deus permite, para nos chamar a atenção. Falar, olha, oração é dependência de Deus, e nós temos que depender dele. Esse vírus, ele vem para nos mostrar o que nós somos, do que nós somos feitos, irmãos. Um bichinho que a gente não consegue nem enxergar, está colocando o mundo de joelhos, está gerando crises, está dando prejuízos que vão levar talvez até décadas para serem remediados, para mostrar que a nossa dependência é dele, é de Deus. E a oração, ela é depender do Senhor. E se muitas vezes nós achamos que a oração ela é algo que nós podemos deixar de lado, é porque nós somos autossuficientes. É porque nós achamos que podemos resolver tudo à parte de Deus. E não podemos. Penúltimo lugar, confiança. Versículo de 5 a 11. A oração que ele faz, se você estudar, se você ler, você vai ver que ele fala da aliança, ou seja, do pacto de Deus com o povo de Israel. Ele fala da misericórdia de Deus. Ele confessa a Deus os pecados, ele reconhece o pecado do povo, o seu pecado, porque Deus é misericordioso, Deus é perdoador. Então ele tem confiança no caráter de Deus, ele sabe com quem ele está lidando, um Deus que é misericordioso, e apesar deles estarem ali, naquela situação, Deus iria se apiedar deles, Deus iria abençoá-los.
Então, meus irmãos, é momento de nós termos confiança em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem os seus planos, Deus guarda a sua igreja, Deus abençoa, né, a todos nós. Deus, até mesmo na doença, nas perdas, Deus está nos sustentando. Então nós temos que confiar em Deus. Não é momento de pânico, de pavor, é momento de sobriedade, de atender aquilo que precisa ser feito, de não tentar a Deus, como às vezes muitos de forma, aí, né, a gente vê pessoas dizendo, não, cadê a fé, né? Isso é falta de fé. Não, a fé, ela é responsável. A fé não desafia a Deus. A fé não faz como Satanás queria fazer com Jesus, dizendo, olha, pula daí do pináculo do templo, porque está escrito, ele usou ainda a palavra para tentar, porque lá está escrito que aos seus anjos dará ordens e eles vão te suster. E o que Jesus respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não precisou de demonstrar nada e pular de lá. Então, confiança não quer dizer irresponsabilidade. Quer dizer que nós confiamos em Deus. Deus pode amanhã debelar completamente essa pandemia. Eu creio nisso, Deus pode fazer isso, porque Ele é Deus. Mas na doença, na pandemia, pode durar aí meses. E Deus vai estar conosco. E Deus vai estar abençoando a sua igreja. E Deus vai estar sustentando os seus. Então nós temos que, assim como Neemias, ter confiança. Não, em forma nenhuma, de maneira nenhuma, achar que é falta de fé. Não. Temos que confiar. Temos que exercitar, sim, a nossa fé. Crendo, irmãos, no plano soberano de Deus. Tudo está nas mãos dele, tudo cooperará para o bem daqueles que amam o Senhor. E por último, para nós terminarmos, precisamos de diligência. Diligência é a ação, é agir de forma propositiva. No final do texto aí, que nós lemos, tem aqui uma frase que às vezes a gente acha que está aqui porque o autor às vezes colocou, mas era só para registro. Não, é interessante. Quando ele diz assim, nesse tempo eu era copeiro do rei, e ele até antes fala, né? Ele ora diante disso, ele fala, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. E quando ele fala, nesse tempo eu era copeiro do rei, Neemias já estava traçando o plano. Deus já havia instruído a Neemias, já havia, de certa forma, orientado para ele intervir diante do rei Artaxerxes. É o que ele faz no capítulo 2. E Deus abençoa para que o rei possa dar a Neemias as condições dele ir e reconstruir ali Jerusalém. Dar cartas para ele passar pelo império, para ele ter os materiais que ele precisava. Então nós vemos aqui que Neemias, ele é diligente, ele age de uma forma sábia. E é isso, meus irmãos, que nós como igreja do Senhor temos que fazer nesses dias de crise. Não vamos desprezar, não vamos ficar muitas vezes achando, né, elaborando teorias. Não interessa quem que causou isso, para que isso veio, se alguém está ganhando. Certamente tem gente ganhando dinheiro com isso, mas o que isso importa agora? Importa que o problema está aí, que está batendo a nossa porta. E nós temos que agir, ficar parados ou agir de forma irresponsável? Não. Temos que agir de forma diligente e sábia, como Neemias agiu. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar na palavra, e somente na palavra, a orientação necessária para enfrentarmos esses momentos de crise, com fé. Deus é soberano, Deus continua sendo Deus, e não é aí um vírus, não é aí uma pandemia que vai fazer isso, que vai destronar Deus do seu lugar onde Ele está reinando, de forma nenhuma. Tudo está no controle do Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que daqui a algumas semanas nós vamos estar olhando para esse cenário que passou e vamos estar louvando a Deus
pelo livramento de Deus sobre a igreja do Senhor, sobre a nossa nação, e louvando ao Senhor também, porque Ele nos deu sabedoria e graça para agirmos da forma correta nos momentos mais difíceis que o nosso país tem passado e poderá ainda passar. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar. Amém? Convido os irmãos a colocar de pé, nós vamos orar mais uma vez, finalizando assim a nossa reunião. Senhor Deus, Pai amado, nós suplicamos a Ti, ó Deus, que assim como o Senhor foi com Neemias, o Senhor também seja com cada um de nós, com a igreja do Senhor. Pai, são tempos difíceis, mas tempos que nós não podemos e não devemos nos desesperar, porque o Senhor está no controle e se mantém sempre no controle de todas as coisas. O Senhor, ó Deus, já protegeu a Tua igreja contra situações muito piores do que essa, e hoje nós sabemos que não será diferente. Mas nós, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria para agirmos da forma correta, para sermos obedientes, ó Deus, autoridades constituídas em tudo aquilo que elas, ó Deus, fazem de acordo com a Tua palavra. Dá-nos sabedoria também para olhar por aqueles que são mais frágeis, os nossos irmãos, que são e serão mais atingidos com essa pandemia. Que o Senhor nos dê clareza e nos dê, ó Pai, a Tua bênção para que possamos fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Dê à Tua igreja maturidade, dê à Tua igreja compreensão, dê à Tua igreja fé inabalável, dê, ó Pai, à Tua igreja sabedoria para que cada família, cada lar possa saber, ó Deus, enfrentar esse problema, essa dificuldade que estamos passando. E que, ó Deus, isso possa ser para a glória do santo nome do Senhor. E para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado na vida da Tua igreja, possa ser glorificado na vida de cada um de nós. Leva-nos em paz, guarda as nossas vidas, dirige-nos em tudo. É a oração que fazemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.